Responder isso é muito chato, né? Pouco interessa, eu acho, essa resposta, porque nós precisamos criar. Esse é o espaço que nós temos nesse momento, esse palco virtual. Ficar o teatro parado é uma sensação bem dolorosa, porque o teatro é estar com, não é? É estar com alguém, seja o ator, a plateia. Então, você ficar sem nada, sem aquele espaço sem funcionar, um espaço tão sagrado como é o teatro, é uma sensação, para quem é artista, como eu que comecei como atriz e que virei gestora, e eu imagino quantos artistas se sentiram solitários, né, sem o palco. Então foi um ano difícil para a gente. A tela do computador, na verdade, é um palco, né, com suas peculiaridades, como um palco italiano, como um palco de arena, como um palco de intervenção urbana na rua, em prédios, em praças ou mesmo dentro de espaços específicos. Então, assim, é só um outro espaço, mas a linguagem é a mesma. Eu acho que essas fronteiras já estão borradas há um tempo. Para mim, o limite está no ao vivo. A gente sempre fala, né? O teatro, o lugar de onde se vê, que precisa do público para ele acontecer e tal. Mas, para mim, o fato de ser ao vivo faz toda a diferença. Eu me questionei bastante com relação ao teatro de audiovisual. Isso é teatro ainda que a gente está fazendo aqui no audiovisual. E só é teatro e audiovisual, eu acho que pode ser os dois também. Velho, eu acho que é uma questão de linguagem. O teatro, a história do teatro, né? O teatro já mistura linguagens. Isso já faz parte do teatro há 400 anos. As pessoas estão se encontrando e estão fazendo. E isso, para mim, é o mais importante. A grande parte das vezes, a discussão gira em torno de questões técnicas e estéticas. Pensando muito sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte: eu mesmo trabalho em linguagens muito diferentes. O teatro de rua é uma linguagem muito diferente do teatro de palco. E, no entanto, ambos são teatro, na minha concepção. Assim como a cena drag é uma cena muito diferente, se dá em outros espaços, em boates, casas de show, saunas, etc. Mas para mim também é teatro. Não deixa de ser interessante, não deixa de ser empolgante, você fica com adrenalina, você quer que tudo saia bem feito. E a pergunta ainda não sei responder. Não é teatro de palco, mas também não sei se é cinema. Então, é algo que é um novo e a gente não pode perder as possibilidades do novo chegar. Como produção, é um desafio. A produção já é sempre um desafio, né? Eu costumo dizer que o trabalho da produção é resolver BO. Como atriz, também. Porque o monólogo é só você e a câmera. Você sabe que tem pessoas lhe assistindo ali na hora, né? E aí isso é um pé no teatro. Mas, ao mesmo tempo, você está falando com uma câmera, então isso é o outro pé no audiovisual. Após entender que o online é uma das coisas mais complicadas, é entender também que a gente estaria deixando, de alguma maneira, de fazer esse teatro que a gente conhecia para fazer uma adaptação de ferramentas teatrais, tanto no ensino como nos processos criativos, para a plataforma online. Um teatro filmado, ele vai começar a admitir, a receber esses elementos do audiovisual, né? Do vídeo e da internet e tal. E isso não é teatro, né? Isso é outra coisa, que eu também não chamaria de novo teatro, mas eu acho que a gente vai descobrir um dia um nome para isso. Mas teatro não é. Eu gosto do termo web teatro, não é tudo audiovisual. Eu acho que muitas coisas que eu tenho assistido, por exemplo, elas não são 100% o que eu entendo de audiovisual, mas também não são 100% o que eu entendo de teatro. É tudo novo, a gente está entendendo ainda os vários formatos que o teatro online propõe, porque assim, não é uma coisa única. Se você for pensar pela lógica, é filmado, portanto é audiovisual, tudo bem, não tem como rebater, vai sempre ser audiovisual realmente, porque é filmado, acabou, não tem discussão. Não é teatro, né? Infelizmente não é teatro. É essa sensação que eu tenho, é que não é teatro. O teatro eu preciso do terceiro sinal, é uma outra energia. Eu particularmente sinto que comecei a gerar novas resistências quando eu tentava entender que isso era teatro
isto não é teatro? Eu acho que o que a gente está fazendo é um entrelugar entre o teatro e o audiovisual. Não é teatro, mas também não é um audiovisual, porque acaba trazendo um legado, uma perspectiva narrativa, uma dramaturgia que está muito ligada à cena, que é feita ao vivo. O pós-contemporâneo é isso, né? Essa relação com a tecnologia, esse alcance que a internet nos proporciona. Se a gente está ali fazendo um com o outro, né? Falando um com o outro, e se existe o público nos vendo, então existe a nossa presença, existe a presença do público, e existe a possibilidade do erro, existe a possibilidade de tudo dar errado. Então é teatro. Uma peça, ela nunca vai ser reproduzida da mesma forma, igualzinho ipsiliteri. Não tem como. Há o fenômeno do tempo, da imprevisibilidade, você ensaia a peça para fazer igual todos os dias, mas ela nunca é igual todos os dias, isso é um fato. Se você for parar para ver como é feito esse audiovisual, né? Eu já vi inúmeros tipos de teatro online de formas diferentes, mas existe uma coisa que une isso para continuar sendo teatro. O que faz do teatro ser teatro é uma tradição de quase, 5.000 anos de desenvolvimento de linguagem para um debate público, social, feito por um grupo de pessoas, de artistas, com a sua comunidade. Então, isso através da história já esteve nas mais diversas plataformas. Por que não se pode fazer na internet? E do momento que se faz na internet, por que deixa de ser teatro? O que é teatro, exatamente? É o prédio? É a poltrona? É a cortina? Ou o teatro é um fenômeno promovido por seres humanos dentro da sua comunidade para provocar uma discussão pública sobre um determinado assunto que seja relevante para aquela comunidade?